hoje é 13 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, meus caros ouvintes. Já vou iniciando aqui agradecendo as mensagens de boas-vindas de volta e também fazendo uma rodada de leitura dos grandes conteúdos que vocês me dão o prazer de compartilhar na caixinha de comentários. Se você não sabe como comentar, no Spotify do seu celular tem um espaço embaixo do episódio para deixar comentários, perguntas ou qualquer outra coisa. Como fez o Gui Diniz, que me ensinou que não se fala cassino, o nome do grupo supermercadista, se fala cassino, porque é francês. Eu me pergunto por que eu faria em sã consciência uma aula de francês se eu posso aprender com os comentários de vocês, todos de um aprendizado diferente. Eu aprendi outro dia a falar Hermé, pena que eu esqueci. Então, se alguém puder me ensinar novamente, eu poderia até o Google, eu poderia perguntar para a Alexa, mas não farei isso. Esperarei os comentários de vocês. Também temos o pobre do Jardel, que deixou sua namorada em Campina Grande curtindo a maior festa de São João do mundo, enquanto ele está, eu não entendi onde ele está. Honestamente, Jardel, eu faria o mesmo que a sua namorada, te trocaria sim pela maior festa junina do mundo. E temos também o 4XTR0, usuário cujo nome parece de um filho do Elon Musk, falando que talvez o Jeff Bezos tenha comprado apenas uma ação da Amazon para deixar o número dele redondinho. Somente comentários sérios e relevantes vindos de vocês, que orgulho. E falando em sério, relevante e também importante, adivinhem do que eu vou falar agora. Sim, vocês acharam que eu não ia falar sobre a turnê da Taylor Swift. Eu vou falar sobre a turnê da Taylor Swift. Inclusive, é a única coisa sobre a qual eu falo nos últimos dias, na última semana. Foi incrível passar a minha semana de férias falando sobre a turnê da Taylor Swift. Impactada pelo amor brasileiro, a cantora foi obrigada a anunciar não somente um, como 2 shows extras no Brasil em novembro. Obviamente, eu comprei o meu ingresso na pré-venda, porque eu sou uma órfã do show de 2020, mas algumas amigas minhas ainda não conseguiram. Então vamos fazer aí uma corrente de oração para todo mundo que é legal conseguir ir em algum show. Até porque, além de mim e da Bloomberg inteira, quem mais está de olho nisso? O Procon de São Paulo, que está emitindo notificações à empresa organizadora dos shows da cantora do país, a T4F. Segundo um comunicado enviado no final dessa segunda-feira pelo órgão de defesa do consumidor, apesar dos ingressos terem se esgotado em poucas horas nos canais oficiais, ainda estariam sendo anunciados e vendidos em sites não oficiais a preços muito maiores. O órgão destacou também notícias sobre a falta de organização nos pontos de vendas físicos. A querida cantora, que movimenta a indústria da música e também o Procon, teve mais de 2 milhões de acessos no site para venda nesta segunda-feira e as entradas se esgotaram em menos de 20 minutos. Eu gostaria de informar uma coisa. Se o Coldplay fez 11 shows no Brasil, 11, o que são 5 para pessoa que nunca veio para cá? Só uma vez. Mas que ficou, foi embora rapidão. Ninguém viu ela, praticamente. Fica essa expectativa aí. Agora que eu tenho a sua atenção, após ter usado o meu grande coringa Taylor Swift, eu vou mandar esse headline aqui. Petrobras. O que levou o JP Morgan e Morgan Stanley a recomendarem a compra do papel? Super divertido, né? Tal qual os ingressos da Taylor Swift. Bom, nos últimos dias, esses 2 grandes bancos de investimentos elevaram a recomendação para os papéis da companhia para compra, o que ajudou a sustentar os ganhos das ações da Petrobras na bolsa. Os grandes bancos de investimento usam uma nomenclatura para informar se eles acham que a ação de uma companhia tá bacana de ter ou tá uma porcaria, jogue fora. É tipo colocar uma etiqueta no abacate da sua geladeira falando compre mais, venda ou mantenha aí na sua geladeira. No caso da Petrobras, os analistas destes 2 bancos acham que é hora de comprar ações da empresa porque, número 1, a política de dividendos mais altos se manteve apesar das mudanças na administração da companhia. 2, há expectativa de novos ganhos. E 3, tem múltiplos considerados baratos, que são bons motivos para olhar com mais carinho aí para os papéis da petroleira, segundo esses analistas. Nessa segunda-feira, o JP Morgan elevou a recomendação para as ações ordinárias da Petrobras de neutro para overweight, que é a palavra difícil para acima da média do mercado ou equivalente à compra. O preço-alvo para eles é de R$ 41, acima dos 30,50 anteriores. Preço-alvo é o valor que os analistas estão apostando que esse papel pode chegar nos próximos 12 meses. Se realmente atingir esse preço-alvo de R$ 41 que o JP Morgan está apostando, o papel ordinário da Petrobras teria uma alta de 21% ante o fechamento de sexta-feira. E hoje eu estou o próprio dicionário de mercado financeiro. Papel ordinário é um tipo de ação.
Tem vários tipos, esse é um dos mais comuns, o outro é o preferencial e tem ainda a Unit, que é uma mistura desses dois. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas eu vou entrar no detalhe do que é um ADR, que é um outro tipo ainda de papel. É o recibo negociado aqui no Brasil da ação da Petrobras lá em Nova York. O JP Morgan também elevou o preço-alvo para os ADRs da Petrobras para $15,50 versus $11,50 anteriormente. A avaliação dos analistas é a de que os papéis oferecem uma relação entre risco e retorno atrativa, uma vez que mudanças na estratégia não devem alterar a geração de fluxo de caixa livre da companhia. Meu Deus do céu, sim, eu vou falar sobre todos esses termos. Não tô nem aí. Estou uma professorinha hoje. Relação de risco-retorno, acho que é meio óbvio, né? Tipo, é arriscado você tentar abraçar um urso, mas se ele não te matar, você estará abraçando o bicho mais peludão e o fofucho do mundo. Altíssimo risco-retorno. Risco alto, retorno maior ainda. Abraçar uma lesma, no entanto, rola facilmente, mas o retorno baixo, bem baixo. Não abraçaria uma lesma, por exemplo, mas tá fácil, mas não abraçaria. Segundo o JP Morgan, as ações da Petrobras têm um risco-retorno atrativo. Não são nem um urso, nem uma lesma. Já a geração de fluxo de caixa livre é uma linha importante do balanço da companhia, que diz o quanto sobrou na conta corrente, basicamente, para pagar dividendos para os acionistas. Tipo quando você torra todo o seu dinheiro com contas de luz, de água e não sei o quê, e aí sobram lá uns R$12 na sua conta. Esses R$12 são o seu fluxo de caixa livre, que você pode usar tanto para comprar um refri, como para pagar um pedaço da sua dívida com a sua mãe. Além disso, tudo aí, o relatório do JP Morgan destacou ainda o fato de as ações estarem sendo negociadas a múltiplos EV/EBITDA, considerados baratos, de 2,5 vezes, o que implica um desconto de 50% ante pares globais. Vou chorar, é o Enem do mercado essa matéria. Múltiplos é uma maneira simples de chamar uma variedade de indicadores que vem de informações financeiras e de mercado das empresas e que podem ser usados para ver se está barato ou caro comprar uma ação. Aí o múltiplo EV/EBITDA vem disso aqui. EV ou EV é Enterprise Value, ou valor da companhia. É a soma do valor de mercado da empresa mais as dívidas menos o caixa. Basicamente, é quanto você precisaria ter na mão se você quisesse agora, neste momento, comprar a Petrobras. Seria mais ou menos uns 700 bilhões de reais. Tem na sua carteira? Eu não tenho. Eu não teria como comprar a Petrobras. Aí, o EBITDA é o lucro, só que antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Aí você divide um pelo outro por esse múltiplo aí que o JP Morgan está usando e vai ver que a Petrobras tem um EV/EBITDA, EV dividido pelo EBITDA, de 2,5 vezes. O que é basicamente dizer que com 2,5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Petrobras, você chega no valor dela. É tipo se 2 vezes e meio o seu salário limpo, sem descontar nenhum imposto, fosse igual a todo o seu patrimônio, a tudo que você custa. Isso, para os analistas do JP Morgan, está indicando que a ação da Petrobras está barata. Eu estou bem arrependida de ter entrado nessa notícia. Mas fiquem aí sabendo que o JP Morgan não está sozinho nesta tese de compra da Petrobras, já que o Morgan Stanley divulgou um relatório elevando os ADRs da companhia de posição neutra para overweight. Agora vamos para uma fácil, que aí fazia tempo também que a gente não falava, que eu tava até com saudade, aí também a gente já termina esse podcast aqui. Os principais acionistas da Americanas concordaram provisoriamente em manter a sua participação por cerca de 3 anos como parte de um plano de reestruturação, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. O período preciso de bloqueio dos bilionários, vou te dar 3 segundos para você citar o nome dos bilionários, são 3. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira ainda está em discussão e os credores exigem que dure até 2027 como garantia de que os acionistas continuarão ajudando a resgatar a empresa. Lemann, Telles e Sicupira não quiseram comentar a notícia à Bloomberg News. Caso você tenha esquecido, a Americanas está negociando um plano de reestruturação com os bancos depois de divulgar um rombo contábil de 20 bilhões de reais, que dobrou a sua dívida, provocando uma corrida dos credores para exigir o pagamento antecipado e levando ao pedido de recuperação judicial. Pelo plano, o trio bilionário colocaria 10 bilhões de reais imediatamente na empresa e consideraria 2 bilhões de reais adicionais em 2 parcelas separadas, uma em 2026 e outra em 2027.
a depender aí da situação financeira da companhia. Lehman, Telles e Sicupira têm em conjunto cerca de 30% da Americana, e o seu aporte via aumento de capital provavelmente aumentaria essa participação, dependendo da fatia de outros acionistas em uma oferta pública. Os bancos também acabariam detendo ações, já que estão dispostos a aceitar um pacote de 10 bilhões de reais, que inclui uma conversão de dívida em ações, segundo as pessoas que conversaram em anonimato com a Bloomberg. Esses credores também teriam um período de bloqueio de pelo menos parte da sua participação na Americanas, segundo fontes próximas ao assunto. Eu vou acabar por aqui porque eu tô cansada. Hoje eu não tenho recados, apenas lembrar para você aí se inscrever no podcast, ativar as notificações, ora bolas, e também compartilhar. Pode marcar a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e me marcar no Twitter, se quiser, Ana S-I-E-D-S, Ana Zides. No mais, uma excelente semana aí a todos. Eu acho que tem um cachorrinho que fica latindo por aqui. Se vocês escutarem... Opa, latiu de novo. Se vocês escutarem o cachorrinho latindo ao fundo, é um cachorrinho latindo ao fundo. Só isso. Um beijo. Até mais.